Bom, então, a estrutura cristalina, a gente pode ter a mesma ligação química e ter estruturas cristalinas diferentes. Por exemplo, dá o exemplo do metal. O ferro. O ferro, ele pode estar como um cúbico de face centrada e um cúbico de corpo centrado. A gente vai ver mais na frente qual é a diferença entre eles. Mas basicamente é o jeito que empacota, né, os átomos, considerando eles esferas. A mesma ligação química vai gerar, pode ter mais de um tipo de estrutura, então. E a estrutura também vai interferir em determinadas propriedades, porque a gente pode ter uma densidade maior ou uma densidade menor, por exemplo, se eles estão mais compactos ou menos compactos. A gente tem variação de bastante coisa. Alguns materiais, a estrutura varia só quando a gente sobe ou baixa a temperatura. Outros materiais, em temperatura ambiente, a gente tem mais de uma estrutura. No geral, os materiais cerâmicos, a gente tem, porque eles são de formação natural, né? A maior parte deles, a gente consegue ter coexistindo mais de um tipo de estrutura e isso vai gerar propriedades diferentes. Já, por exemplo, nos metais é mais dependente mesmo da temperatura ou da composição química. A gente está falando de uma liga, né? A gente pode começar, por exemplo, os aços inox. Os aços inox, quando a gente começa a adicionar bastante níquel, ele muda a estrutura. Ele já não vai ser a mesma estrutura que o ferro ou o aço carbono tem em temperatura baixa. Isso varia a tensão de escoamento, que é a resistência mecânica, né, diretamente ligada, varia a densidade, varia a questão magnética, porque os que têm maior quantidade de níquel, eles passam de cúbico de corpo centrado para face centrada, e aí a gente tem a perda da resposta magnética, né? Ele não vai mais trabalhar com ímãs, né? Ele não vai responder mais a ímãs. Então, é uma forma que a gente pode identificar, quando simples, né? Porque essa série ela é mais resistente à corrosão e ela é mais cara. Mas, por exemplo, para próteses, né? A gente essencialmente utiliza esse para não ter o problema da prótese acabar reagindo com ressonância nuclear, ressonância magnética, né? E que aí o paciente não poderia fazer o exame, coisas do gênero assim, né? Bom, aqui de novo, nessa lâmina a gente está vendo aqui os outros tamanhos que a gente vai acabar falando, né? Então, a questão, por exemplo, aqui, ó, nesse gráfico do 3.1, tá aparecendo para vocês, né? Sim, sim. Então, a gente tem uma variação aqui, ó, sendo meio generalista. Aqui a gente poderia falar que é o aço inox, então, austenítico, o que é com maior quantidade de níquel, e aqui o com menor quantidade de níquel. A gente acaba tendo uma tensão de escoamento maior, né? Que é essa tensão aqui, ó, onde sai da fase elástica e começa a se deformar permanentemente, que no geral é o que a gente utiliza como parâmetro de projeto para força que ele vai suportar. Mas, ao mesmo tempo, acaba que ele se deforma mais, né? Aqui a gente tem a tensão no eixo Y e aqui no eixo X a gente tem a deformação do material. Tem algumas outras propriedades também que são relacionadas a isso. Então, agora a gente vai começar a ver isso. Então, os cristais são a forma que a gente tem esse empacotamento atômico, né? A gente tem isso sendo desde o limite desses cristais ele varia bastante, o limite de tamanho. No geral, quando a gente está falando de materiais de engenharia, a gente está falando de partículas pequenas, seja materiais metálicos com os grãos pequenos ou cerâmicos que vai ter as partículas moídas, né? Que acabam tendo, então, sei lá, uma dimensão aí de um 10 na menos 6, um 10 na menos 4 até. Mas a gente tem macrocristais, que, por exemplo, né, isso aqui é uma caverna que tem no México, que ela tem essas formações nos cristais de quartzo, que são os mesmos desses pequenos aqui que a gente tem, por exemplo, em Soledade, ali onde tem bastante semijoias, né? Cada uma dessas protusões aqui, ó, é um cristal, tamanho macro, né? Esses aqui maiores ainda, né? Claro que para conseguir isso a gente precisa ter condições específicas
de temperatura e de pressão para ter esse crescimento. As pedras Essa caverna preciosas... existe mesmo? Oi? Essa caverna é real ou é fake? Ela é o quê? Desculpa. Ela é real ou é fake? Não, não, ela é Existe real. mesmo? O cara que está ali dentro dela, ele está com aquela roupa ali que parece que ele está indo ver um paciente de coronavírus, né? Porque a temperatura e a umidade lá dentro são muito altas. Então, não dá para visitar assim simplesmente. Mas, principalmente os materiais cerâmicos que acabam virando as joias e semijoias, eles são macrocristais, né? Um diamante, uma esmeralda, um rubi, ele é um cristal perfeito. Por quê? A partir da hora que tu tem a junção de mais de um cristal, tu começa a ter uma interface e aí ele não vai parecer aquela joia, aquela pedra completa, né? Ele vai ter reflexão de luz, coisa do gênero, que vai acabar perdendo a característica que a gente quer, que é justamente a visual, né? Já, por exemplo, deixa eu ver se a gente tem aqui, ó. Aqui a gente tem a formação do cimento Portland, tá? O cimento, a gente tem 4 fases a princípio, que tem composições químicas mais ou menos parecidas, que vão formando com a hidratação, tá? Aqui a gente consegue ver, ó, são imagens de microscópio eletrônico, a fase CSH, e aqui está dando o nome mesmo delas, né? O cálcio hidróxido e a etringite. Então, a gente consegue ver que a formação também acaba sendo diferente. Claro, nem sempre a gente tem essa questão visual assim tão diferenciada, mas os átomos eles têm uma preferência de um jeito de se empacotar. Isso acaba sobrando para o tamanho macro, né, que a gente consegue ver aqui, que eles têm formas diferentes, cada um por causa, nesse caso, a composição química é diferente e acaba gerando essas fases, a gente chama de fases. Então, a principal questão é entender isso, porque várias vezes a gente tem a mesma composição química, estruturas diferentes e acabam gerando propriedades totalmente distintas, que nem é o caso do carbono, né? Que a gente pode ter no grafite e no diamante. No grafite ele está formado hexagonalmente, né? Que nem a gente consegue ver aqui, ó. São umas lâminas formando como se fosse uma colmeia. E a gente não tem ligação química aqui, a gente tem uma interação entre essas lâminas. Então ele acaba sendo um material mais mole e por causa da relação dessa ligação, a gente tem uns elétrons livres e ele vira condutor eletrônico. O diamante, a gente já tem uma estrutura em 3D com a ligação covalente do carbono, que é bem dura, então a gente tem um material extremamente duro, né? E aqui embaixo a gente tem a representação do ferro que eu estava falando antes, ó. CCC, cúbico de corpo centrado, CFC, cúbico de face centrada, tá? Então a gente tem assim, ó, os átomos. Aqui a gente está com uma representação com uma distância maior, mas no geral a gente apresenta eles como se tocando aqui uma esfera na outra, tá? Então, ó, cúbico de corpo centrado, a gente tem os átomos nos cantos aqui, formando um cubo e um átomo central. Já no face centrada, a gente vai ter aqui, ó, eles estão no centro da face, né, que nem o próprio nome diz. E aí, esse cubo aqui acaba tem uma distância menor aqui nessa aresta, já que só tem um átomo dentro aqui, nessa linha, e os outros, como tem o átomo nessa linha aqui, né, acaba ficando maior, mas a gente tem uma quantidade maior de átomos, então varia o empacotamento, varia a densidade do material também. A gente chama de alótropos essas fases que coexistem tendo a mesma composição química. O fenômeno pode ser chamado tanto de alotropia ou polimorfismo, né? O polimorfismo fica um pouco mais entendível, né? Que é mais de uma forma que vai se apresentar. Mas, inicialmente, o que é um cristal, então? Um cristal é quando os átomos estão organizados, mantendo uma ordem. Cristais só existem na fase sólida, né? A gente não tem cristais líquidos ou cristais gasosos porque a distância atômica é muito maior
e a gente tem uma liberação de movimentação, né? Então, a gente tem, na formação do sólido, a gente tem aqui a formação do cristal. Aqui a gente está vendo a rede só em 2D, né? Mas esse é um exemplo, então, de uma formação cristalina. Ó, o que significa? A gente tem uma repetição. Se eu pegar esse hexágono aqui, basicamente esse hexágono aqui, ele representa o todo, porque eu tenho uma repetição dele em longo alcance. Como a gente está falando de uma ligação química aqui da casa dos 10 na menos 10, 10 na menos 11, dependendo do material, a gente tem alguns milhares ou centenas de milhares de átomos para formar um cristal que a gente basicamente nem enxerga, né? Então a gente sempre tem uma grande repetição, exceto quando a gente está falando de nanomateriais, que aí sim, que aí a fronteira do grão ou da estrutura vai acabar sendo bem pequena e a gente não tem uma repetição tão grande. Isso até ajuda a explicar por que as propriedades dos nanomateriais são tão diferentes, né? Já quando a gente tem, por exemplo, vidro, o vidro é um material que a gente chama de amorfo. Os materiais amorfos, eles são não cristalinos. Então, o que representa aqui? Ó? A gente tem a ligação química, que estaria parecida aqui com o cristal. Digamos que os dois são ligações oxigênio-silício, tá? Que seria a base do quartzo e a base do vidro no geral. Só que no vidro, essa ligação ela varia de comprimento, dependendo... Fala, pessoal, nesse vídeo vamos falar... E a gente também tem uma variação no ângulo, até porque no geral no vidro, quando a gente tem outras composições, outros óxidos juntos, além do de silício, ele acaba tendo uns átomos aqui, ó, nesses espaçamentos vazios, e aí eu não tenho essa coordenação. Por exemplo, uma coisa que já dá para notar de primeira, os materiais amorfos, se eles estão sem nenhuma outra mistura, eles tendem a ser transparentes. Porque essa repetição aqui do cristal, ela interfere com a luz e faz com que o material não seja transparente. Já quando a gente tem um material amorfo, ele acaba sendo transparente. Boa parte dos polímeros também são amorfos. Eles podem ter alguma cristalinidade, aí eles começam a ficar mais opacos. Mas aí a gente pode falar, pô, mas a maior parte dos polímeros que a gente trabalha, ou que a gente tem em casa aí, eles não são transparentes, né? Mas aí é porque a gente começa a botar carga, a gente bota corante, a gente bota antioxidante, tem toda uma composição química na fabricação do polímero que faz com que ele fique com com essa cor, com esse aspecto diferente, né? Mas ele puro, ele virgem, ele tende a ser ou transparente ou um branco opaco, que aí é porque ele teve alguma cristalinidade. A gente não tem um polímero totalmente cristalino. Já que, seguindo a representação aqui da lâmina, no gás a gente não tem ordenamento nenhum, né? Porque alguns pontos a gente tem várias moléculas juntas, outras a gente já não tem. Isso se repete tanto para o gás como para o líquido, né? Pode ser tanto falando de um material que seja só de um átomo, que nem um gás nobre, ou de uma molécula, que aí a gente tem só a representação da molécula, né? Que nem, por exemplo, a água. A gente tem o H2O ali, o oxigênio ligado a dois hidrogênios, e aquilo não tem uma ordenação entre os outros, né? A partir da hora que ele vira o gelo já é um cristal. Tá, eu não vou me apegar todo a lâmina para a gente não passar tempo demais aqui falando, mas é aquilo, ó, que eu estava falando. A gente pode ter um ordenamento de curto alcance, aqui seria a representação, né, da ligação oxigênio e hidrogênio, e aí está invertida aqui, né, a representação. É um oxigênio para dois hidrogênios, né? Ou a do vidro. A gente tem um pequeno alcance que aparece, mas a gente não tem essa repetição, então, da ordenação. Já o material cristalino, a gente, então, tem essa ordenação. Esse cristal aqui, ó, se a gente considerar que são dois átomos diferentes, o roxo e o verde, pode ser muito bem como é a formação do sal de cozinha. Ele repete esse padrão aqui. Os verdes seriam os cloros e os roxos seriam o sódio. Basicamente, todos os metais são cristalinos. Hoje em dia se trabalha com algumas ligas para elas serem amorfas, para terem propriedades específicas, especiais. Os materiais cerâmicos, os óxidos puros, tendem a ser totalmente cristalino, e os materiais cerâmicos de ordem natural, eles podem ter uma coexistência entre a fase cristalina e a fase amorfa. Essencialmente porque a gente gera um certo vidro ali, especialmente em argilas, né? E a gente tem uma mistura dos dois.
E os polímeros, que nem eu comentei antes, a maioria são amorfos. Então, quais são os conceitos importantes aqui para nós? É a rede. A rede, então, ela é formada por essa repetição regular dos átomos e a gente vai ter, então, uma relação de simetria com os vizinhos. Pega aqui, ó, esse cubo aqui que está representado aqui do lado. Aqui. Se eu pegar ele e jogar para cima de um lado ou do outro, ele vai estar com a representação igual. Eles vão estar em posições diferentes e é isso que acontece dentro dos grãos. Os grãos todos, eles têm posicionamentos diferentes, mas eles têm todos a mesma estrutura cristalina, né? Falando da mesma fase. A distância, então, entre os pontos da rede aqui é o que a gente chama de parâmetro de rede, né? Por exemplo, no cúbico de corpo centrado ou de face centrada, seria o tamanho da lateral desse cubo. E a gente tem um ângulo que se repete também, porque a gente não tem só estruturas cúbicas, elas são todas prismáticas, mas esse ângulo pode variar. Então, o que a gente vai fazer? Para facilitar a representação, em vez de trabalhar com essa estrutura aqui grande, né? Ou pegando aqui, ó, esse caso aqui, a gente trabalha com um sistema que ele vai ser a menor representação possível do todo. Por exemplo, nesse caso aqui, seria só o cubo, né? Eu não tenho átomos na parte central aqui, nem na parte interna. Seria aqui, ó, esses 4 aqui, não é? Aqui, eu fecho o cubo, é a minha menor representação. De onde é que vem, então, essa formação dos cristais? Essencialmente, elas vêm da solidificação. Quando a gente está solidificando um material, para ele é mais estável energeticamente que ele se forme como um cristal organizado, porque isso vai fazer com que ele tenha uma menor energia livre. E aí, porque a gente vai ter um maior empacotamento, né? Tudo vai estar mais próximo. Isso aqui está relacionado com aquele gráfico do final ali da aula do capítulo 2, aquele do potencial, né? Que ele tem a formação tipo de um U. O ponto de equilíbrio da ligação química é o ponto mais baixo daquele U. Nem sempre a gente está naquele ponto, porque a gente tem acúmulos de energia que fazem com que a gente saia um pouco daquilo. Então, aquele seria a distância mínima que a gente pode ter para o equilíbrio. Isso vai representar qual é a distância que os átomos vão se dar no cristal. A nossa solidificação aqui, no caso, a gente tem a partir de onde o calor está sendo retirado do nosso material, né? Porque o material líquido está numa temperatura mais alta do que o material que vai ficar sólido. E aí a gente tem essa representação aqui que a gente pode ter formação de grãos diferentes, mas essencialmente a gente tem o mesmo empacotamento dos átomos, né? De novo, a gente está falando de pelo menos 3 casas de vírgula de diferença entre um grão e a organização dos átomos, ou 5, 8, 10. Mas a gente tem uma bela diferença, a gente sempre vai ter muitos átomos formando um grão. Então aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a representação de uma peça fundida que está resfriando lentamente. Aí a gente tem a formação dos primeiros grãos arredondados aqui na borda do molde, né? Onde ele está solidificando, e depois eles vai crescendo com umas colunas. E na parte central, que já está tudo mais tranquilo, ele acaba sendo todos esses arredondadinhos. Mas ele está essencialmente, a gente tem a mesma estrutura cristalina aí nessas 3 formas de grãos. Então, a gente pode ter alterações na forma do grão que não estão sendo dando alterações na estrutura cristalina, tá? E aqui nessa outra lâmina aqui na 3.2.3, que a gente consegue ter uma ideia então do porquê que a gente tem a formação do grão, né? Ó, essa imagem aqui, ela é uma imagem de microscópio de um material com vários grãos, material metálico, essencialmente. Então a gente vê, ó, essa borda aqui é a borda de cada um dos grãos. Cada um desses grãos, ele tem a mesma estrutura que os átomos estão fazendo. Só que na hora de se organizar, cada um cresceu em uma determinada direção diferente. Porque a gente tem vários pontos onde ele começa a fazer essa cristalização. E aí chega um momento que a gente tem esse caso aqui, ó. Eles começam a se bater, porque cada um está querendo crescer em uma direção, e acaba tendo, então, essa questão da formação da fronteira aqui entre os grãos. Aqui a gente consegue ver, ó,
a célula unitária, que é, então, essa nossa menor estrutura repetitiva. Aqui a gente está tendo aqui embaixo, ó, a representação da célula cúbica de face centrada. Então, a gente corta os átomos que estão na borda do cubo, porque eles vão fazer parte de mais de uma célula. Então, aqui ó, no canto, ó, a gente tem o átomo que faz parte de 8 células diferentes, né? Então, ele está 1/8 dentro dela, da nossa célula. E esses átomos centrais aqui, ó, eles estão metade nessa célula e metade na célula que está aqui, no caso seria para frente, né? Ou nesse caso aqui, a gente tem metade do átomo aqui e a outra metade está na parte de cima. Eles fazem parte das 2 células diferentes. Se eu tivesse a face centrada, a corpo centrado, ele está aqui dentro, ó. Ele não seria esse átomo aqui, né? Ele estaria embaixo desses 8 cubos aqui. Deixa eu pegar aqui uma aqui na frente para mostrar. Aqui, ó. Aqui está o corpo centrado e esse átomo está todo dentro da nossa célula, né? Ele não está participando de outras células. Então, eu já dei aqui o spoiler, né? A gente tem, então... Bom, voltando só uma coisinha. Ó, no geral, o que seria mais próximo da realidade seria uma estrutura que nem essa aqui, ó. Mas para facilitar a gente conseguir enxergar as coisas, a gente trabalha com essa do lado aqui, ó. Que a gente põe uma distância maior aqui entre os átomos, né, onde eles não estão se tocando, mas na verdade a gente teria como se fosse as eletrosferas estarem conectadas. Essas menores estruturas, então, a partir da relação que a gente pode ter ângulos diferentes aqui para formar esses prismas, e a gente vai ter arestas de tamanhos diferentes, elas nos dão 7 sistemas cristalinos que geram 14 redes, tá? Então, o cúbico simples, o cúbico de face centrada e o cúbico de corpo centrado, eles são a mesma... Aqui, tá mais fácil de ver. São o mesmo sistema, só que cada um uma rede diferente. Aqui a gente tem a tetragonal. Qual é a diferença entre a cúbica e a tetragonal? O tetragonal ele tem uma base quadrada e ele tem uma lateral maior aqui, que é mais comprida. Esse caso aqui de baixo é a tetragonal de corpo centrado, né? Então, a ortorrômbica, ela é retangular. Então, a altura, a largura e o comprimento aqui, elas têm tamanhos diferentes. Mas nas 3 redes aqui, a gente está mantendo o ângulo de 90 graus entre as 3 arestas. No caso aqui do ortorrômbico, a gente tem um átomo no centro só dessas 2 faces ou no centro de todas as faces. Além disso, a gente tem a monoclínica, o triclínico e o romboédrico, que são prismas também retangulares, mas aí a gente já vai ter variação nos comprimentos e os ângulos aqui já não são mais 90 graus. Aqui, ó, deixa eu só ver aqui uma coisa. Triclínico. No monoclínico a gente tem os 3 tamanhos aqui são diferentes. A gente mantém um dos lados com 90 graus e o outro ângulo já não é mais. O triclínico, os 3 tamanhos são diferentes e os 3 ângulos são diferentes de 90 graus. E a gente tem para finalizar o hexagonal, que aí a gente tem a formação então de um hexágono, né? No geral, os materiais de estrutura mais simples, como por exemplo os metais, que são é investigado pela Polícia Civil por provocar alarme falso na população, o que é considerado contravenção penal. Bem alto aí, não sei, tem esses querem fechar o microfone. Para desativar o... E aí fica mais... Tá, é que do Odair eu fechei o microfone dele. Os átomos mais simples, eles tendem a fazer as estruturas mais simples, porque elas são as mais compactas. As mais compactas tendem a ser essas 2 aqui
ou a hexagonal, tá? A maior parte dos metais estão nessas três estruturas. Alguns podem fazer na cúbica simples aqui, ó, que a gente não tem o átomo central, então a compactação é menor, né? Mas já é mais raro. As outras redes, elas são das estruturas mais complexas, que aí a gente começa a ter, principalmente os materiais cerâmicos, quando a gente tem 2, 3, 4 elementos químicos, eles começam a ter a formação dessas outras redes diferentes aqui, tetragonal, ortorrômica e monoclínica, tá? A gente vai começar falando da estrutura dos metais, porque elas são as mais simples, então basicamente a gente vai falar da cúbica, tá? Nessa parte inicial aqui da nossa aula. Aqui de novo, as redes de Bravais, para a gente identificar e visualizar melhor. E aqui um outro desenho só delas de novo. Então, quais são os parâmetros importantes dessa célula unitária? Essencialmente, é o parâmetro de rede. O parâmetro de rede ele está relacionado com o raio atômico do material. Então, o que é o parâmetro de rede? O parâmetro de rede é essa altura aqui, que eu tenho no cubo. E ela vai se repetir, né? Em toda a rede. Então, por que ela é relacionada com o raio atômico? Porque se eu tenho aqui, ó, se eu vou formar essa estrutura aqui com uma esfera de raio 1 ou uma esfera de raio 2, a proporção de tamanho vai ser a mesma. Mas o tamanho no final vai depender, então, desse raio, né? Cada átomo tem um raio diferente, então a gente acaba tendo uma variação aí. Número de coordenação. Número de coordenação é quantos vizinhos tem o átomo. Basicamente, quer dizer, quanto maior for o número de coordenação, mais compacta está a minha estrutura. Seriam quantos estão fazendo a ligação direta ali com um átomo. Por exemplo, aqui, ó, esse átomo central aqui tem 8 vizinhos, né? Tá bem fácil de visualizar isso. Sim. Então, o número de coordenação é 8. E o fator de empacotamento. O que é o fator de empacotamento? O fator de empacotamento, ele é a porcentagem do espaço vazio, a porcentagem do espaço que está sendo ocupado por átomos, tá? O fator de empacotamento máximo seria 100. Só que ele não existe, né? Então, por exemplo, nessa célula aqui, a gente tem 68%, se eu não me engano, dela ocupada por átomo. O fator de empacotamento é 0,68 ou 68%. Voltando ao que eu estava falando antes, os metais, como a gente tem uma ligação que ela não está diretamente compartilhando o elétron ali de um átomo para o outro, né? A gente não tem muita restrição de quantos vizinhos tem. Por exemplo, se a gente tem uma ligação de um covalente, o carbono ligado com mais 4 carbonos, a gente tem uma estrutura que tem que ser ela é obrigatória de ser mantida. Eu vou formar um tetraedro, né? Um carbono no centro e eu saio com as 3 perninhas para baixo e uma para cima ali, formando a estrutura. Então, já nos metais, a gente consegue compactar mais, porque ele não tem essa questão do entrelaçamento de orbitais, coisa do gênero. E isso faz com que a gente tenha uma maior número de empacotamento, uma maior número de coordenação. O que isso gera? Isso gera que os metais são os materiais que têm a maior densidade. Falando não densidade da estrutura, né, mas densidade geral, massa sobre volume. E se a gente pega os polímeros, têm densidades que variam de abaixo de 1 até 2 alguma coisinha. Os cerâmicos variam entre 1 e alguma coisa, dependendo da porosidade, claro, a gente pode diminuir, mas pensando no material que não tenha poros, de uma coisa 1,8 até uns 2,7. Já os metais, o metal mais leve tem densidade de 2 e alguma coisa. Eu não me lembro se é o magnésio ou se é o alumínio. A do alumínio é 2,7 grama por centímetro cúbico, que já é maior que todos esses outros materiais que eu estava comentando. E a gente chega a 25 ou 26, agora não me lembro de cabeça,
que é a do tungstênio. Mas, por exemplo, a do ferro, 7,7. A do chumbo, acho que é 14. Do ouro está mais ou menos por aí, 12, 14. Então, a gente tem compactações bem altas. Claro, também estamos falando só de materiais, átomos mais pesados também, né? Mas não é só porque eles são átomos pesados. Porque se eles forem átomos pesados com espaçamento, a gente tem uma densidade menor, né? A gente tem um grande, então, aproximação desses caras. E aquilo que eu estava falando, a maior parte deles vão acabar sendo, então, cúbico de face centrada, corpo centrado ou hexagonal, porque são as que têm maior empacotamento. A face centrada e hexagonal, a gente tem 74% de empacotamento e a cúbica de corpo centrado a gente tem 68%. Tá? Eu já comentei antes, mas aqui está na lâmina mostrando como é que esses átomos, então, são divididos, são partilhados entre as células. Os que estão, então, pensando nos cubos, os que estão na ponta do cubo, né, no vértice aqui, a gente vai ter 1/8 dele, né? Ó, aqui a gente consegue notar que a gente tem 4 cubos aqui em cima e 4 aqui embaixo, que esse cara está fazendo parte. Então, fica 1/8 para cada um. Se ele está aqui no centro da face, ele vai estar metade. Então, pensando aqui, ó, olhando essa representação aqui deles inteiros, do cúbico simples, do cúbico de corpo centrado e do cúbico de face centrada. Quantos átomos tem dentro de cada célula, né? Aqui a gente está representando a célula com o átomo inteiro, né? Mas a gente então tem que ter o partilhamento. No cúbico simples, a gente tem átomos só nas arestas. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos. Vezes 1/8, tenho um átomo apenas. Aqui no corpo centrado, eu tenho um átomo aqui desses das arestas e o do centro. Então, eu tenho 2 átomos. Nesse cara aqui, eu vou ter um átomo sendo formado aqui por esses 1/8. E esses aqui da face, eu tenho meio. Como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Tem um em cada face. Eles formam 3 átomos, mais o da aresta, eu tenho 4 átomos. Então, aqui eu tenho muito mais átomos, né? O dobro do que eu tenho aqui, o dobro do que eu tenho aqui. É claro que a densidade não fica proporcional, porque aqui, ó, eu estou encostando esses átomos nessa aresta. Então, o meu parâmetro de rede aqui vai ser menor. Nessa outra aqui, ó, eu cruzo eles pela diagonal, faço com que eles fiquem um pouquinho maior. E aqui eu estou encostando eles aqui na face. Então essa distância é maior ainda. Mas mesmo assim, acaba sendo que esse aqui está mais denso. Eu acabei de falar, mas aqui está a representação bem clara, né? De quantos átomos já particionados aqui, né? Então, só o 8º de átomo de dentro do cubo. Aqui o 8º mais o central. Fechando os 2 átomos. E aqui um 8º mais o do centro de cada face. Essa figura aqui ela é boa para voltar aqui o que eu estava falando. Né? Então, por que o cúbico simples, no geral, ele não aparece? Ele aparece em alguns poucos metais, né? Porque olha o tamanho do espaçamento vazio que a gente tem aqui dentro desse empacotamento, né? Por exemplo, ó, se a gente pegar uma caixa de papelão e largar umas 20 laranjas ali dentro, considerando que elas sejam do mesmo tamanho para facilitar a ideia, muito dificilmente a gente manteria esse empacotamento aqui, né? Com uma laranja bem em cima da outra, né? Seria mais fácil que a laranja caísse ou no centro dessas 4 de baixo, né? Que é essa formação aqui, ou no centro das 2 laterais aqui, que é essa formação aqui, né? Então, por ser mais fácil de empacotar, o metal acaba sendo uma dessas 2 aqui.
em detrimento dessa cúbica simples. Essa relação aqui do raio atômico com o parâmetro de rede, ela vai ser bem importante para a gente poder fazer os cálculos que a gente vai trabalhar. Esse capítulo aqui a gente vai fazer vários cálculos de densidades volumétrica, linear, planar, porque tem algumas interações com as propriedades dos materiais. Então, essa relação ela vai se manter para toda a célula unitária. Basicamente, é uma razão entre o raio atômico e o parâmetro de rede, né? No caso do cubo, a aresta do cubo. Então, aqui está o exercício resolvido das três. Eu vou pular do cúbico simples, porque é muito simples. Vocês podem olhar com maior atenção. Mas olha aqui, ó, no cúbico de face centrada. Então, qual é a relação entre o tamanho do átomo e o parâmetro de rede aqui lateral? Ó? Então, no cúbico de face centrada, quais são os átomos que estão se encostando? São justamente esses átomos que formam a diagonal aqui da face, né? Eu tenho o átomo da aresta, o átomo do centro da face e o átomo da aresta. Então, aqui eu tenho aqui, ó, um raio, 2 raios e mais um raio. Então, essa minha diagonal aqui é 4 raios. E o que eu quero saber é qual é a relação desses raios com esse cara aqui, né? Que é a aresta do meu cubo. A gente faz um cálculo simples, né? Utilizando o teorema de Pitágoras aí, né? A gente tem então que a hipotenusa é 4R, ela ao quadrado vai ser igual à soma dos meus dois lados aqui, que é o que eu quero saber, né? O meu D ao quadrado. Então, basicamente, a gente tem o quê? Que o meu A0, que é o que a gente estava chamando, ótimo que a lâmina muda de nomenclatura, seria esse D aqui, né? O A0 é o parâmetro de rede, ele vai ser igual a 4R sobre raiz de 2, né? Então, aqui, ó, essa distância aqui, ela vai ser igual a 4 vezes o raio do átomo dividido pela raiz de 2. De novo, isso vai se manter para qualquer estrutura cúbica de face centrada. Ela vai mudar em relação ao tamanho do átomo que a gente está utilizando, né? Qual é o átomo, mas essa relação se mantém. Já para a cúbica de corpo centrado, o ponto que a gente tem o 100% de empacotamento, né? A linha onde os átomos estão se encostando é a diagonal aqui do cubo. Então, para a gente chegar com a relação dela com o A0 aqui, com o parâmetro de rede, a gente consegue ter esse triângulo retângulo aqui, né? Mas esse triângulo retângulo ele é formado, um dos catetos é a diagonal da face. Então, a gente vai ter que fazer 2 Pitágoras aí para chegar, né, nela, mas basicamente a gente vai ter que o A0 é 4R sobre raiz de 3 agora. Para calcular, então, qual vai ser o parâmetro de rede de uma determinada estrutura, a gente só precisa substituir o raio pelo raio atômico desse átomo, né? E no caso do ferro, é 1,24 angstrom, né? Angstrom é 1 vírgula menos do que nano, né? É 10 na menos 10 metros. Então, o tamanho aqui do meu parâmetro de rede vai ser 2,86 angstrom. Já para o cúbico de face centrada, a gente tem como 3,51 angstrom, né? E a partir disso a gente pode calcular a densidade do material, porque a gente sabe qual é a massa atômica do ferro, a gente sabe qual é o número de átomos que vai ter dentro de cada um desses cubos, né? E a gente tem qual é o tamanho do cubo. Então a gente consegue fazer essa relação. Aqui o número de coordenação, aquilo que a gente estava falando antes, qual é o número de vizinhos que o átomo tem. Então, para o cúbico simples, a gente vai ter os 6 vizinhos, né? Ó, pegando aqui esse átomo que está mais escuro, a gente consegue ver quais são os vizinhos dele, né? É os cantos de cada um dos cubos que ele está fazendo parte, né? Então, 6 para cúbico é um número baixo de vizinho, não nos dá uma compactação muito alta. O cúbico de corpo centrado, a gente consegue ver por esse átomo central aqui, ó, ele vai ter 8 vizinhos, então já é uma compactação um pouco maior.
E o face centrada são 12. Aqui nessa aqui tá um pouquinho difícil de ver, né? Mas aqui tá cortado, ó. A gente pegar então aqui, ó, um átomo que esteja na aresta de um dos cubos, tá? Ele vai ter 4 vizinhos aqui nesse plano Z aqui, vamos dizer, que são os da diagonal, do centro de cada face, né? Que esse cara tá fazendo parte. Da mesma forma, no eixo Y e no eixo X. Então, fechando os 12 vizinhos dele. Uma compactação já bem maior, por isso que a gente tem também uma densidade maior nesse caso aqui. E o hexagonal compacto, que é a outra estrutura que a gente pode ter, ele também acaba sendo 12, né? A gente consegue ver aqui por esse átomo verde aqui, ó. Ele tem 6 vizinhos aqui, mais 3 nessa linha aqui, mais 3 nessa linha aqui. Então, tanto a hexagonal compacta como a face centrada são as que vão dar as maiores compactações, as maiores densidades. Bom, como é que a gente calcula, então, esse fator de empacotamento, que é o quanto da célula que está sendo preenchida por átomos? Basicamente, é uma relação entre o número de átomos de cada célula vezes o volume de cada átomo. O volume a gente calcula a partir do raio atômico, né? O raio atômico é tabelado na tabela periódica. A gente considera que o raio atômico nos dá uma esfera. Então, seria 4πr ao cubo dividido por 3, né? Dividido pelo volume da célula unitária. Falando das estruturas cúbicas, qual é o volume da célula unitária? É o parâmetro de rede, né? O A0 ao cubo, tá? Então aqui vocês podem ver direitinho depois aí, ó, o cálculo das 3 estruturas cúbicas e quais são suas compactações, né? Como eu estava falando, quanto maior o número de coordenação, maior é a compactação, né? Então, ó, cúbica simples a gente tem 52%. A gente tem um átomo só aqui, né? E o parâmetro aqui é um pouco menor para dar esse 52%. Já na corpo centrado, a gente tem 2 átomos e a partir do parâmetro que a gente viu antes, ali do A0 que a gente viu antes, que é um pouquinho maior, né? Dá 68%. E a face centrada, que é a mais compacta das 3, nos dá 74%, né? Porque a gente tem 4 átomos dentro dela. Mas, claro, como o parâmetro de rede aqui já é maior, né, a gente consegue ver pelo espaçamento aqui entre os 2 átomos né? Se a gente estivesse falando do mesmo átomo, essa distância aqui, o raio é padrão, né? E o último cálculo que a gente vai ver aí nessa nossa lâmina de hoje, então, é a densidade teórica que um material pode ter. A densidade teórica, por que teórica? Porque, na verdade, a gente não tem nenhum material, nem o cristal mais perfeito, sei lá, o diamante mais perfeito, ele vai ser totalmente que nem o modelo da estrutura cristalina. Ele vai ter algum lugar que um átomo vai faltar, vai ter um lugar que ele vai estar substituído por outra coisa, e sem contar que nos materiais que não são macrocristais, a gente começa a ter o contorno de grão, né? O contorno de grão, o empacotamento não é total, a gente pode ter poros, enfim, outros tipos de defeitos que vão diminuir essa densidade. Basicamente, o que é? Essa densidade vai ser massa sobre volume, tá? Como é que é a massa? A massa é a massa atômica do átomo que a gente vai calcular. Só que a massa atômica, ela é grama por mol, né? Então, para a gente transformar isso para número de átomos, a gente divide ela pelo número de Avogadro. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 na 23, né? Que é o número de átomos que estão presentes dentro de 1 mol de qualquer substância. A gente ainda faz aqui na parte de cima o número de átomos que a gente tem na célula e o volume da célula unitária, né? Isso aqui basicamente é o fator de empacotamento, né? E aí a gente chega na densidade atômica. Então, por exemplo, ó, qual é a densidade do ferro cúbico de face centrada? Aqui a gente já está com o A0, né? Mas a gente poderia pegar o raio atômico e transformar em A0.
A massa do ferro é 55,85 grama por mol. A cúbica de corpo centrado, a gente tem 2 átomos. O volume, a gente vai elevar ao cubo aqui o parâmetro de rede que ele nos deu, né? Então, vai gerar esse 23,55 vezes 10 na menos 24 centímetros cúbicos, vezes o número de Avogadro. Então, a densidade teórica do ferro cúbico de face centrada é 7,879 gramas por centímetro cúbico. Esse cálculo aqui ele é bem simples, mas você tem que prestar atenção que a gente tem uma conversão de unidade aqui no geral. Por quê? Porque, normalmente, o A0 ele vai estar sedado em angstrom ou em nano, né? E a gente vai passar para centímetro cúbico, porque é o que vai nos dar um número inteiro, né? Porque se a gente fizer a densidade de gramas por nanômetro cúbico, né? A gente vai ter uma quantidade de massa gigantesca. Então, para dar o que a gente costuma trabalhar de densidade, tem que fazer essa conversão aqui, né? E não esquecer que ela é cúbica, né? Não é linear. Então, se a gente for passar, por exemplo, de nano para centímetro, a gente sai de 10 na menos 9 para 10 na menos 3, né? É uma diferença de 6 casas. Mas levando ao cubo, são 18, né? Aqui está 24 porque é angstrom, né? Bom, como eu estava falando, né? A gente tem uma diferença para a densidade real. A densidade real, no geral, do ferro é 7,7. Tem a ver com aquilo que eu estava falando, que são os defeitos. E a estrutura não é perfeita. E aqui uma tabelinha final, fazendo então o resumo aí dessas estruturas, da relação dos números de coordenação, número de átomo por célula, parâmetro de rede e fator de empacotamento, tá? Esses dados aqui que vocês vão utilizar para fazer os exercícios que eu vou mandar, que não vão ser bem menos do que da última lista, tá? Eu vou botar uns 3 ou 4 só ali para rapidinho. E aí, terça-feira a gente pode dar uma olhada. A hexagonal eu vou deixar para depois aí, para a gente não ficar com muita coisa, ok? Certo. Você tem alguma dúvida aí? O exercício de hoje é para postar para entregar quando? Eu acho que para terça, pode ser? Pode. Tranquilo? Pode ser? Eu não vou botar muitos, não. Vou botar uns 2 ou 3 só. Tá. Ligados a essa questão aqui da densidade, aqui, só para vocês fazerem. Eu vou botar outra estrutura do ferro aqui para a gente comparar com essa aqui e pegar ali mais 2 dados de metal ali. E eu não botei ainda no Moodle, mas eu boto acho que hoje, antes da meia-noite aí, mais ou menos, tá? Tranquilo. Então tá, um abraço. Feito, prof. Feito, professor. Eu gravei isso aqui, eu vou tentar colocar no YouTube e deixar o link lá, tá? Tá bom. Ok, valeu. Combinado. Até mais.